e fala coders! Chega com tudo, chega mais, que hoje o assunto se trata de design patterns, ou melhor, nerd, padrões de projeto, isso mesmo. Então, para aqueles que estão me acompanhando, estão ligados que eu estou fazendo uma série mega power aí, focada em design patterns. Já falamos de decorator, observer, abstract factor e factor method. Olha que interessante. Então, se você perdeu um desses vídeos, vai lá que tem lá no meu canal. Então já aproveita e assista um por um e já deixa aquele like maroto. E se você é novo no canal, já não perca tempo, nerd. Vai lá e deixa aquele like maroto e se inscreva no canal e acompanhe todos os vídeos através da ativação do sininho. Beleza? Então bora lá, vamos aprender o Facade Pattern, beleza? Então, Daniel, qual que é o propósito do Facade, né? Qual que é o propósito do Facade Pattern? Bom, nerd, a primeira coisa que você tem que entender é que o Facade, ele é um padrão de projeto estrutural, isso mesmo, e que ele fornece uma interface simplificada para uma biblioteca, um framework ou qualquer conjunto complexo de classes. Deu para sacar aí a ideia desse pattern, né? É muito interessante o funcionamento dele. Bom, e para deixar bem mais claro, para você ter um entendimento mega power, eu resolvi trazer uma ilustração aqui para você entender, né? Então, olhando para essa imagem, nossa, você vai olhar, pô, legal, Daniel, tem uma porta. E dentro dessa porta aí tem um monte de coisa lá dentro. Beleza. E tem uns carinha loucos aí andando pra cima e pra baixo. Bom, esses carinhas aí que estão na frente da porta e outros que estão meio que em volta, né? São os clients, tá? De forma ilustrativa. E o client vai interagir com minha fachada, que é o facade, né? Meu pattern. E aí meu pattern vai ser responsável por interagir o conjunto complexo de classes, né, que a gente tem aqui, né, como usinas elétricas, outros tipos de usinas e enfim, whatever. São o meu conjunto complexo de classes que o meu facade, minha fachada, vai interagir e vai facilitar, né, a comunicação com o meu cliente. Somente isso já dá para perceber o funcionamento desse pattern. E olha que bacana, a gente aprendeu o propósito dele e o entendimento básico em pequenos segundos, né? Então, se você está interessado de aprender mais sobre esse pattern, não perca tempo, nos acompanhe até o final desse vídeo, porque vai ser show de bola. Então, vou rodar a vinheta e aguardo você lá. Estamos de volta, nerds e coders! E vamos cair de cabeça nesse assunto, vamos entender de fato como que é o funcionamento do Facade Pattern. Olha que interessante! E para isso eu trouxe um diagrama de classe UML para você ter um entendimento melhor como é o funcionamento desse pattern. Beleza? Então vamos lá ver nesse slide. Bom, só de bater o olho nesse diagrama a gente vê que ele é bem mais simples que os outros diagramas que a gente viu até o momento, como Factor Method, Abstract Factor e outros que a gente viu aqui no canal. Bom, se a gente bater o olho aqui, a gente percebe que a gente tem uma classe chamada Facade, que ela faz a interação com o meu subsistema. E esse subsistema vai ter várias classes dentro dele. Olha que bacana! Então, dá para ter um entendimento bem simples só de bater o olho nesse diagrama. Bom, mas como que é o funcionamento dele, né? Você deve estar perguntando isso, né? Como que ele faz essa interação? Beleza. Eu tenho um client, né? Que ele vai requisitar o meu facade, né? E o meu facade, ele vai ser responsável por interagir com vários subsistemas aqui. Então, tornando mais fácil a comunicação entre o client, né, com o meu subsistema. Olha que importante é o funcionamento, entendeu? De tudo isso. Então, deu para perceber como que é o funcionamento exato olhando somente para o diagrama de classe UML. Olha que bacana. Aí a gente vai pegar um exemplo da vida real para você ter um entendimento mais
amplo desse assunto. Então, imagine quando você liga para um restaurante, tá? Suponha que você vai pedir uma pizza ou uma comida típica daquele restaurante. A primeira coisa que vai fazer é a operadora, em nome do restaurante, ela vai fornecer uma interface de voz, né? Que, na verdade, se você for analisar a fundo esse contexto que eu estou te falando agora, ela é uma fachada para os seus clientes. Então, a interface de voz, ela é uma fachada para os seus clientes. Olha que interessante. Então, os clientes, eles fazem pedidos, né, através dessa interface de voz, né, com a operadora. Mas olha que interessante, eles não precisam saber como que vai ser o preparo daquela pizza ou daquela comida, quais operações que eles farão e qual temperatura ideal para cozinhar aquele tipo de comida. Então, olha como que se a gente pegar esse contexto inteiro que eu estou te mostrando, quem vai saber de tudo isso vai ser a minha fachada e não o meu cliente. Então a fachada ela existe para facilitar a comunicação entre meu cliente com o meu subsistema. Olha que bem bacana esse exemplo que eu dei, né? Então, olha como que é interessante tudo isso, né? E muita gente me pergunta, né? Ah, Daniel, pô, beleza, deu para entender, tal, mas como que eu aplico o Facade? Como todo pattern que eu falo para vocês, não é sair fazendo vários patterns, né? Ah, aprendi hoje Factory Method, vou começar a aplicar o Factory Method. É a mesma coisa do Facade. Ah, aprendi o Facade, eu vou começar a implementar o Facade. O Facade, ele tem uma determinada responsabilidade, que é exatamente o quê? Né? Eu isolar um determinado trecho de código e esse trecho de código vai comunicar diretamente com o meu Facade para meu Facade comunicar com o meu cliente, facilitando, né, essa interação entre cliente e subsistemas. Então, ele é bem simples, né, de você ter um entendimento e como você aplicar o Facade. Então, para isso, eu vou trazer o prós e contras, né, como todo vídeo eu faço aqui. Então, qual que é o primeiro pelo contra, né? O que acontece aí no contra? Tem muitas pessoas que começam a entender os patterns e tudo mais, e a primeira coisa que ele aprende o Facade, ele quer entender exatamente o que é. Ah, beleza, eu vou criar uma fachada que vai acoplar todo o meu sistema, né? De todas as minhas classes da minha aplicação. Cara, isso é exatamente errado, né? É como ele fala aqui. Uma fachada pode se tornar um objeto Deus, se você permitir, né? Ele acopla todas as classes de uma aplicação. O que quer dizer exatamente isso, né? Você vai fazendo o Facade, ele tem o objetivo principal dele é isolar um tipo de código, né? Isolando esse tipo de código, né? Trazendo uma interação melhor para o seu cliente. Mas não você tornar esse objeto, que é o Facade, como um objeto Deus, né? Que é exatamente acoplar todo o seu sistema e tipo, o meu cliente só vai conversar com o meu Facade. Então tome muito cuidado na hora que você implementar esse pattern, né? Porque é muito importante você saber tudo isso. Então, o prós é o que eu já falei, né? Você pode isolar o seu código da complexidade de um subsistema. Então, eu quero isolar esse tipo de código, né? Um legado ou algo do tipo, e para facilitar, né, a minha comunicação com o meu cliente. Exatamente isso, Nerd Coder. Não tem roda para inventar, é um pattern bem simples de ser implementado. Estou jogando a real com vocês. Beleza? Então agora vamos entrar de fato, né, no nosso Visual Studio e vai mostrar um exemplo bem simples em console application para você ter um entendimento de como é o funcionamento desse pattern. Beleza? Então eu aguardo você lá no Visual Studio. Até mais. Fala nerds e fala coders, muito bem-vindos no meu Visual Studio 2019 aqui. E eu já criei um projetinho aqui em Console Application em .NET Core na versão 3.1, tá, nerd? Então, para mostrar o exemplo do Facade Pattern, tá? E para isso, né, a gente vai pegar aquele exemplo lá do restaurante, eu vou criar dois tipos de fornecedores e quem vai fazer essa comunicação exatamente vai ser minha fachada que eu vou criar. E a minha fachada vai comunicar diretamente com o meu cliente. Então,
vai ser exatamente o exemplo que eu dei lá anteriormente na vida real. E a gente vai começar a aplicar aqui no código. Tranquilo? Então vamos lá. Vou criar aqui uma pastinha, tá? Chamada interface, que vai ser as minhas interfaces. Bacana? E aqui eu vou ter uma interface chamada ePizza. Bacana, né? Bom, beleza. E o que vai ter nessa interface? Quais assinaturas de métodos que vai ter? Vai ser dois métodos voids, um que vai ser buscar pizza vegana e o outro vai ser um void buscar pizza normal. Beleza? Então tranquilo aqui, só vou remover os users aqui, tá? Para deixar o código mais limpo. Tranquilo. Bom, bacana. Então a gente tem a nossa interface aqui. Vamos fazer a nossa classe para a gente implementar essa interface, tá? Então eu vou criar uma classe aqui chamada fornecedor de pizza, tá? Class fornecedor pizza. Beleza? Vou deixar público. E o que vai ter exatamente nesse fornecedor? Eu vou herdar, né, a minha interface pizza. Vou implementar aqueles dois métodos lá. Beleza? E aí o que vai ter exatamente, né? Eu vou criar um método a mais aqui, colocando o private void, que vai ser exatamente o que? Obter cobertura vegana, não vegana, né? Que esse método vai ser responsável por trazer todos os ingredientes não veganos da minha pizza, né? As minhas coberturas. Beleza. E o que vai ter exatamente aqui, Daniel? Beleza, vai ter um console WriteLine falando que vai obter todas as coberturas de pizza não vegetais, né? Então, praticamente, né, a gente não vai ter cobertura vegetal nessa pizza. E quem vai chamar esse cara vai ser exatamente a pizza normal. Beleza? E a pizza normal, ela vai ter exatamente também um console WriteLine buscando pizza normal. Beleza? Então, bem tranquilo aqui. E no na nossa pizza aqui vegana, né, vai ser exatamente o que? Buscar pizza vegana, né? E eu já tenho aqui já feitinho aqui um console WriteLine. É só copiar aqui. E no Visual Studio deu uma pensada agora. Beleza. Então a gente deixa eu dar uma indentada aqui no código. Beleza. Então a gente está buscando a pizza. Faltou um A aqui, né? A pizza normal e a pizza vegana. Mas a pizza normal ela vai buscar um método aqui de... Opa, coloquei tio aqui, mas não é tio. Não vegana. E aí ele vai trazer exatamente as coberturas não veganas. E no final ele vai trazer minha pizza normal. Beleza? Então, praticamente a gente já fez o primeiro fornecedor. Vamos criar a segunda interface, que vai ser exatamente a interface de pão, né? Vai ser meu segundo produto. Beleza. O que a minha interface de pão vai ter, né? Vai ser uma coisa bem legal. O meu restaurante ele vai fornecer também, né? O meu fornecedor ele vai fornecer pão de alho. Beleza? E
vai ter um método buscar pão de alho com queijo. Vai ser o plus aqui no meu fornecedor. Beleza? Vou remover todos os users que a gente não está utilizando. Bacana. Agora eu vou criar a classe que vai implementar essa interface. Fornecedor pão. E a minha classe vai ser pública, né? Vai herdar da minha interface pão, né? E vai implementar os métodos da minha interface. Que vai implementar assinaturas dos meus métodos que está na minha interface. Beleza, então eu tenho buscar pão de alho, né? Então eu já vou colocar um console writeLine aqui. Buscar pão de alho. E no buscar pão de alho com queijo, eu vou colocar um método private aqui. Buscar queijo. Que aqui fica mais bonito, né? Se a gente colocar como obter queijo, né? Beleza? Então, tranquilo. E aqui obtendo pão de alho com queijo, beleza? Então assim, é bem tranquilo, né, o jeito aqui que a gente está lidando aqui. Então eu tenho duas interfaces, uma de pão e uma de pizza, e eu tenho dois tipos de fornecedores. Ah, beleza, Daniel, aonde entra a minha fachada, o meu facade, né? Beleza. Lembra daquele exemplo que eu dei do restaurante? Então, eu vou realmente, né, criar uma fachada para isso. Então, se eu vou criar uma classe aqui, né, chamada restaurante facade ou facade, né? Beleza? Vou deixar público. E aí eu vou fazer exatamente o que? Eu vou dar um private e pizza. Fornecedor pizza. Vou fazer a mesma coisa para pão e pão. Fornecedor de pão. Faço a criação do meu construtor aqui, né? New fornecedor de pizza. Beleza, criei meu construtor, né? E aqui eu vou ter meus métodos exatamente que eu tenho lá nas minhas classes. Então eu vou ter, né, o meu public void
buscar pizza normal. Vou chamar meu fornecedor de pizza, ponto, buscar pizza normal, certo? A mesma coisa que eu vou fazer para vegetariana, void buscar pizza vegana, né? E aí eu vou fazer exatamente um public void aqui, buscar pão de alho. E aí eu vou chamar exatamente o que? Fornecedor de pão, né? Ponto, buscar pão de alho. Vou fazer o último método, que é exatamente o que agora? É o buscar pão de alho, né? Com queijo. Vou dar uma indentada no código, beleza. Então, exatamente aqui na minha fachada, ela vai ter o que exatamente, né? Eu tô passando dentro do meu construtor, né? Um novo objeto de fornecedor de pizza e fornecedor de pão, né? E aí eu crio os mesmos métodos que eu tenho na classe de fornecedor de pizza, que é o buscar pizza normal e o buscar pizza vegana, e chamo, né, exatamente essa classe. E a mesma coisa eu faço para o fornecedor de pão. E aí eu crio os dois métodos como um público, então buscar pão de alho e buscar pão de alho com queijo, chamando, né, a minha interface de fornecedor de pão com a minha assinatura de método aqui que está sendo implementada na classe de fornecedor de pão. Então é bem simples, né? Eu estou unificando, né? Meio que não unificando, né? Eu estou isolando, né, esse ponto de subclasses que eu tenho aqui, né, como fornecedor de pizza e fornecedor de pão, em uma fachada só. E essa fachada ela vai ser responsável por comunicar com o meu cliente. E o meu cliente ele não vai ter que meio que comunicar diretamente com as classes fornecedor de pizza e fornecedor de pão. O que ele vai fazer exatamente no Facade? O Facade ele vai exatamente interagir com essas duas classes, né, que é o fornecedor de pizza e o fornecedor de pão, facilitando a comunicação com o meu cliente. Praticamente é dessa forma que a gente explicou, né, nos slides do PowerPoint. Então vamos lá. Vamos no nosso cliente, que é o nosso program, tá? E o que vai ter no program, para falar a verdade, tá? No program a gente vai ter exatamente, né, os pedidos do cliente, né? E vai ter exatamente da pizza e do pão, né? Então vamos fazer exatamente isso aqui, né? Então a gente vai dar um console write line, né? Que eu já tenho aqui já feitinho, bonitinho. Pedidos da pizza do cliente, né? E aí eu vou fazer exatamente o que aqui, né? Eu vou primeiramente, né, eu vou criar uma variável chamada Facade que vai, né, ser uma instância de restaurante Facade, certo? E aí eu vou chamar o Facade
ponto buscar pizza normal e buscar pizza vegana, certo? E aí vou ter exatamente aqui nos pedidos do pão do cliente a mesma coisa, né? O side ponto buscar pão de alho, side buscar pão de alho com queijo. Pronto. Então, quem está interagindo, afinal, com minhas subclasses de fornecedor é o restaurante Facade, que exatamente é a minha fachada. Então, minha fachada está interagindo exatamente, né? Se a gente for olhar aqui com as subclasses de fornecedor de pizza e fornecedor de pão, praticamente, facilitando a comunicação com o meu cliente. Então, praticamente é dessa maneira que a gente resume o funcionamento do Facade, ou melhor, fachada. Então, vamos debugar aqui para ter um entendimento melhor sobre o assunto. Mas é bem simples o código, né? Deu para já notar como é o funcionamento desse pattern. Então, vamos lá. Vou dar um play aqui. Então, primeiramente, eu já instanciei aqui meu objeto fachada, né? Tá aqui. E aí eu vou buscar minha pizza normal. Então, eu entro no meu método público aqui da minha fachada, que ele vai interagir a comunicação com o fornecedor pizza, né? Entrando na classe fornecedor pizza. E aí ele vai fazer toda a lógica lá, né? Ele vai buscar a cobertura que não é vegana, beleza, e vai trazer a minha pizza. A mesma coisa, né, com a vegana, que ele vai entrar aqui na classe de fornecedor pizza, vai buscar a pizza vegana e segue o jogo. Mesma coisa, a gente vai interagir agora com a classe de fornecedor de pão. Então a gente vai lá, como a gente está vendo aqui, a nossa fachada ele comunica com o fornecedor de pão. E o fornecedor de pão vai chamar o método buscar pão de alho, né? E segue o jogo. A mesma coisa, buscar pão de alho com queijo, né? Se a gente for ver aqui, ele vai obter o queijo, obteve e depois vai fazer o quê? Vai buscar o pão de alho com queijo. Bom, é bem simples dar um exemplo. Então, se a gente olhar aqui exatamente o nosso resultado, né? Ele trouxe exatamente os pedidos da minha pizza, né? Do meu fornecedor de pizza, e exatamente os pedidos do meu fornecedor de pão. Então, olha que interessante. A minha fachada ela interagiu com minhas subclasses, né? Com o fornecedor de pão e fornecedor de pizza, facilitando a comunicação do meu cliente, né, com essas subclasses. Mas quem vai fazer essa interação mesmo, de fato, é minha fachada. Então é muito interessante a gente aprender esse pattern e dá para a gente usar esse pattern para isolar determinados trechos de códigos para deixar mais elegante o nosso código. E você vê como é extremamente importante e como ficou muito legível, né? E simples a implementação, não é nada complexo. E sempre falo para todo mundo, se você não entendeu esse curso, volta, né? Procura entender novamente, passa, assista novamente, que é normal, né? É normal você não ter um entendimento logo de cara, mas como esse exemplo é tão simples, eu acho que você, na primeira vez que você vai assistir esse vídeo, você vai ter o entendimento 100% desse pattern. E vai saber a importância dele como
é, né, o funcionamento dele exatamente no código. Então, eu agradeço a todos que acompanharam esse vídeo. E se gostou, já deixa o like, já agradeço cada vez mais. E vamos trazer mais conteúdos de partners e até mesmo de outros tipos de arquitetura, como microservices e DDD. Beleza? Então agradeço você que está assistindo esse vídeo novamente e uma boa noite. Até mais.